Nosso estudo de hoje, a lição 19 do livro Alma e Luz, tem por título Tolerância Divina. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ouvem-se as opiniões mais disparatadas no que concerne ao perdão e à tolerância de Deus. Aprendizes levianos a todo instante referem-se ao problema com mais infantilidade que espírito de observação e obediência. São raros os que se compenetram da magnitude do assunto. O perdão divino jamais será entendido no quadro da preguiça, do egoísmo pessoal ou da inconstância da criatura. As palavras do Mestre na cruz oferecem um roteiro de pensamentos profundos nesse sentido. Perdoa-lhes, meu Pai, que não sabe o que fazem, representa uma sentença básica da responsabilidade que o assunto envolve em si mesmo. Num momento qual o do Calvário, em que a dor se lhe impunha ao Espírito Divino, Jesus roga o perdão de Deus para as criaturas, mas não esquece de assinalar o porquê de sua solicitação. Seu motivo profundo era o da ignorância em que os homens se mergulhavam. O Mestre compreendia que não se deve invocar a tolerância de Deus sem justa razão, como nunca se abusa de um pai abnegado e carinhoso. Tornava-se preciso explicar que o drama do Gólgota era forma de animalidade de quantos o rodeavam. E a expressão do Cristo foi guardada no Evangelho a fim de que todos os aprendizes venham a compreender que tolerância e perdão de Deus não são forças que se reclamem a esmo. É um texto bem interessante para ser analisado, porque a gente aprende que a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento e que muito vai ser cobrado daquele que muito recebeu. Então é natural a gente não agir com tanto rigor com uma criança que provoque um acidente, quebrando obras de arte, quebrando alguns objetos que são raros, ou que são muito caros, por conta da inocência que se reveste a criança. Porém, quando se trata de um adulto, e principalmente se esse adulto fizer de propósito, com dolo mesmo, o rigor será sempre muito maior do que o que acontece com a criança. E naquele momento em que Jesus via toda aquela turba de homens buscando vingança, se talvez fosse a palavra correta, porque usa a palavra vingança porque na visão daqueles homens Jesus estaria afrontando as autoridades da época, toda a estrutura política que existia na época, todas as críticas que foram feitas aos fariseus, aos escribas, que eram os principais detentores da autoridade do poder dentro do templo de Jerusalém, estavam se vingando naquele momento. E por total desconhecimento da lei, chegou até a ser proposto: olha, eu posso liberar esse Nazareno e condenar o Barrabás. Não, preferi liberar o Barrabás, que, pelo menos dentro da narrativa dos evangelistas, era uma pessoa que tinha conhecimento público de que ele era um inimigo da sociedade da época. Mas o Emmanuel vem fazer também uma diferença no que concerne ao perdão e à tolerância. E ele chama a atenção nossa de que aprendizes levianos a todo instante acabam se referindo ao problema com mais infantilidade do que com espírito de observação e obediência. E é verdade que nós, ainda como aprendizes, a gente procura entender o que é perdão, porque a gente ouviu em primeiro lugar falar que perdão é esquecimento das ofensas. Esquecer o fato, dificilmente eu vou esquecer, porque esquecimento daí seria amnésia. Eu posso me lembrar do fato, mas não vou me sentir mais ofendido quando me lembrar do fato. Essa foi uma interpretação um pouquinho melhor, e um dia a gente vai até descobrir que quando a gente colocar realmente a vida espiritual acima da vida material, esses acontecimentos, esses percalços serão tão insignificantes que a gente realmente vai esquecer. Mas no momento, pelo menos para poder adaptar à nossa etapa evolutiva, a gente preferiu interpretar dessa maneira. É o esquecimento da ofensa, não do fato em si. Mas a gente estava conversando agora,
esses dias, nessas reflexões com amigos de outras religiões. Eu era a minoria absoluta, eu era o único espírita, a grande maioria de protestantes. Eu perguntando para eles, por exemplo, com a medida que você julga, você será julgado. O que vocês interpretam disso? Aí alguns falaram, não, isso é no comportamento entre os homens, porque se você me julgar, eu naturalmente vou te julgar também. E outros falavam, não, é também homens, mas também com Deus. Então a gente vai perceber o seguinte, que os preceitos do Evangelho são preceitos para a gente ainda estudar durante muito tempo, e a gente, cada vez que a gente estuda, lê, principalmente que o Emmanuel vai oferecendo para a gente novas maneiras de interpretação, algum ponto de vista que tinha passado despercebido, a gente vai ampliando a nossa visão, mas o Emmanuel vem falar para a gente, o perdão divino jamais será entendido no quadro da preguiça, do egoísmo pessoal ou da inconstância da criatura. Então, preguiça. Um dia a gente vai entender o mal que a preguiça faz a gente. O quanto a gente deixa de adquirir valores, conhecimentos, que vão até criando na gente uma independência. O egoísmo pessoal, a doutrina espírita é bem franca e direta quando diz que o nosso principal obstáculo aqui na Terra é o nosso egoísmo. E a inconstância da criatura, ela vai acontecendo enquanto a gente está nesse processo evolutivo até que a gente chegue à perfeição. A gente já prevê que na perfeição não vai ter inconstância nenhuma. Você chegou ao ponto de que você e o Pai estão em sintonia total. Como Paulo de Tarso um dia falou, como o próprio Mestre Jesus, tudo bem. Mas ele vai falar para a gente, enquanto a gente estiver nesse quadro de preguiça, de egoísmo pessoal, de inconstância da criatura, o perdão divino ele não será entendido dessa maneira. E essas palavras de perdoa de meu Pai porque eles não sabem o que fazem, representam uma sentença básica da responsabilidade que o assunto envolve em si mesmo. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Então, aquele povo precisaria muito mais de educação, de lei de causa e efeito, e a gente vai começar a entender que um pai que ama de verdade, ele jamais quer impor uma punição. Não é punição. A gente vai mudando aos poucos essas palavras. Na verdade, é aprendizado. Aprendizado que para quem está aqui do nosso lado, a gente vai sentir, a gente vai reclamar, vai doer na gente. Mas, na verdade, quando a gente consegue olhar de fora, por que eu estou vivendo aquilo, o que aquilo tem para me ensinar, a gente vai chegar fatalmente à conclusão de que, na verdade, foi tudo um aprendizado. Só que a gente vive num mundo de expiações e provas, e as expiações, elas vêm dessa maneira, elas vêm mostrar para a gente, olha o que sentiu determinada pessoa quando você fez isso com ela. Quando fazem com a gente, que dói na gente, aí a gente para e no primeiro momento a gente fica na bronca, porque o nosso egoísmo é tão grande, cega tanto a gente, que a gente pensa assim, né? Não vai fazer nunca mais comigo, faz com os outros. Aí trata aquela pessoa com o inimigo como inimiga porque fez contigo e continua fazendo. O que a lei de causa e efeito vai fazer? Vai continuar renovando os testes até que a gente desperte para... Eu não gostei quando fizeram comigo, não vou fazer mais com ninguém não. Mas a preguiça, na verdade, ela vai fazer com que eu fique estagnado e eu não queira mudar. O meu egoísmo vai fazer com que eu acredite que eu estou certo e vou continuar fazendo certo. E a minha inconstância ainda em compreender o que é certo e o que é errado, mesmo sabendo que a lei de Deus está cravada aqui nas nossas consciências, né? É até uma interpretação interessante. Como assim gravada nas nossas consciências? Gente, quando a gente faz uma coisa errada, naturalmente, a gente tem um sentimento que nos alerta de que aquilo não foi uma conduta legal. Só que a gente vai aprendendo a desprezar esse sentimento, igual a gente despreza o gosto das coisas. Isso aqui é amargo, mas todo mundo toma, eu vou tomar. Isso aqui faz mal, vai todo... E a gente começa a desprezar e depois vai sentindo causa e efeito. Então, o perdão de Deus, ele nunca será entendido no quadro da preguiça, do egoísmo pessoal, da inconstância da criatura. O seu motivo profundo aqui era da ignorância em que os homens se mergulhavam, e precisa desse papel educativo que começa por nós, e depois a gente pensa, né, que todo requisito do educador é ele ser educado. Depois que a gente conquistar alguma coisa, a gente começa a passar para as pessoas, porque a luz, quando se acende, não se coloca embaixo da cama, se coloca
um lugar visível para todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.